Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Como é bom, né? Essa comunhão, como é bom estarmos juntos. Como é bom a gente já levantar pensando, eu vou adorar a Deus. É muito gostoso, é maravilhoso. Que esta manhã seja uma manhã realmente de renovo espiritual, de renovo de forças físicas, de transformações. Eu não sei qual é a área que você precisa esta manhã ser tocado, mas eu sei que é uma manhã especial, onde a presença do Senhor é real em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus encontre corações abertos, corações dispostos a ofertar o melhor e a receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Salmo 118. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Aleluias. Eu fiquei essa semana com um verso desse salmo na minha mente, no meu coração. Há muitos louvores, há muitos cânticos sobre ele, que é o verso 24, que fala, este é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. E eu fiquei com esse verso na minha mente. E ontem eu lia o Salmo 118, sexta-feira eu lia. E eu falei, Senhor, eu não entendo direito. E eu fui procurar um pouco um contexto em que foi escrito o Salmo.
E coisas tão maravilhosas há nesse salmo. Esses primeiros versos, o salmista, ele chama o povo a louvar a Deus. Agradece a Deus por não desistir do povo. Agradece a Deus por não desistir das promessas feitas ao seu povo. E ele conclama Israel, ele conclama os sacerdotes, ele conclama os que temem ao Senhor para louvar. Porque o amor do Senhor dura para sempre. Porque o Senhor é leal, porque o Senhor é fiel. E ele chamava o povo, não se esqueçam disso. Louvem, adorem, exaltem, porque o amor dele dura para sempre. E o Senhor nos convida nesta manhã a louvá-lo, a adorá-lo, porque o amor dele dura para sempre. E continuando, do verso 5 ao 9, o salmista mostra a confiança dele em Deus. Esse salmo foi escrito depois de um tempo de perigo. Mas apesar dos apertos, das dificuldades, eles não viram razão para desconfiar que o Senhor lhes ouviria. E aqui no verso 5 ele disse assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Tempos difíceis é comum na nossa caminhada. Tempos difíceis faz parte da nossa realidade. Mas nós precisamos entender, nós precisamos confiar que o nosso Deus nos ouve em tempos difíceis. E Ele não só ouve, Ele atende, Ele responde. E ele diz assim que o Senhor lhe respondeu e colocou ele em ampla liberdade. Em outras versões está escrito em ampla largura. É como se eles estivessem em um lugar muito apertado, sufocado, espremidos. Mas eles clamaram, e o Senhor estava ali presente, e o Senhor os tirou daquele lugar apertado e colocou em um lugar amplo, espaçoso, onde eles podiam se mover, onde eles se sentiam livres. Deus está comigo. O salmista olhava para o poder dos exércitos ao seu redor. Ele olhava para o poder dos príncipes que vinham contra ele. E ele olhava para o que ele tinha como proteção. E ele sabia que o seu exército era pequeno, em relação ao que vinha contra ele. Mas ele conclui no verso 8 e no 9, que o melhor de tudo é buscar refúgio no Senhor. Não era no seu exército, não era nos seus guerreiros. O lugar onde ele poderia encontrar refúgio era no Senhor. Do verso 10 ao 17, ele mostra que Deus é capaz de reverter as piores situações. Várias nações se juntaram. Ele diz assim: todas as nações me cercaram. Com isso ele queria dizer que era muito forte o poder que vinha contra ele. Era muito mais forte do que as forças dele, do que ele tinha à sua disposição. Era um poder considerável. Eram exércitos numerosos, ele colocou aqui como enxames de abelha. Era uma situação difícil. Era uma situação que o desfecho seria complicado. Não diferente do que vivemos. Não diferente da sua realidade. Talvez você olhe para suas forças e fala: é tão pequeno diante do que está contra mim. Quantos de nós falamos desse inimigo invisível que tem nos rondado? E a gente fala: o que podemos fazer contra ele? Mas o salmista diz que diante de todas essas forças, diante de todo esse poderio, ele teve uma arma: em nome do Senhor eu os eliminei. Não era a força dele, não era. Ele colocou aqui: eu os eliminei, porque ele sabia que ele tinha que fazer algo. Tinha a parte dele a ser feita. Existe aquilo que eu preciso fazer, aquilo que você precisa fazer. Mas nós precisamos reconhecer
a fonte da verdadeira vitória, que é o nosso Deus. É dele que vem a vitória, é ele que me capacita, é ele que me ajuda, é ele quem luta por mim, é ele quem vence os inimigos. O Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou, por isso eu venci. Depois ele vai indo do 18 ao 24, falando da sabedoria de Deus. Como Deus fez Israel vencer as provações. Ele conta aqui, ele fala no 18, o Senhor me castigou com severidade. Ele entendia que aquilo também poderia ser uma punição por algo que ele tenha feito. Ele entendia isso, porque a nossa vida ela é feita de grandes adversidades, não é só uma sequência rotineira, não. Podemos também passar por punições, podemos passar por disciplina, mas ele diz no 18, o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Não era esse o propósito, havia outro propósito divino. E Deus, Ele é sábio, Ele é poderoso, Ele foi poderoso para fazer Israel ser poupado diante daquelas nações tão grandes e fortes que vieram contra Ele. E esse Deus que nós servimos, mesmo que talvez você pense, mesmo que talvez você entenda em alguma situação que você está sendo castigado ou corrigido, não sei, mas o nosso Deus, Ele tem propósitos. Ele não nos castiga ou nos pune para nos matar, não, de forma alguma. Muitas das vezes é para nos ensinar, para nos fazer chegar ao propósito dEle. E encerrando, aqui no 25, ele fala, salva-nos, Senhor, nós imploramos. Ele já vinha louvando pela salvação dos exércitos que o cercava, pela salvação das provações da vida. Mas agora aqui, ele clama por uma salvação maior. Ele já havia sido grato por tudo que Deus havia feito, mas agora ele clama por essa salvação mais ampla, essa salvação efetiva, duradoura, a salvação eterna, da vida eterna. E ele fala, nós te pedimos, Senhor, salva-nos, por favor. Agora essa salvação, ela não dependia mais da força dele. Essa salvação, ela só seria realizada por alguém que vem em nome do Senhor. E por isso ele fala aqui, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem nos salvo, Ele tem cuidado de nós, das adversidades do dia a dia, de enfermidades, de tentações. Ele tem nos salvo de acidentes, e nós devemos ser gratos, nós devemos louvar a Ele por isso. Mas a maior salvação que nós devemos ansiar e que nós devemos louvar é pela salvação eterna desse Deus maravilhoso que nos ama tanto, que proporcionou, que providenciou um meio de nos religarmos a Ele, providenciou o caminho para que nós pudéssemos chegar a Ele novamente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nesta manhã, há motivos de adoração. Por isso ele termina, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quantos livramentos o Senhor te deu nesta caminhada? Quantas vezes o Senhor já se revelou a você e a mim de formas maravilhosas? Há motivos de louvor, há motivos de júbilo, mas o maior de todos os motivos é a salvação eterna, é a garantia da vida eterna com Ele. E não há como ficar com os lábios fechados, não há como ficar com o coração fechado. Se abra para esse Deus maravilhoso, para louvá-lo, para adorá-lo. E este é o momento, esse é o dia que o Senhor preparou. Coloque-se de pé, vamos adorá-lo. Vamos nos regozijar nele, vamos celebrar, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Pai, estamos na Tua presença. Ah, Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te amamos.
O teu amor tem nos alcançado de uma forma tão linda e maravilhosa. Senhor, não há palavras para agradecer por tudo que nos tem feito, por tudo que é, Senhor. Obrigado por teu cuidado, obrigado pelos livramentos, obrigado pela vida, pela saúde, pela salvação, o maior de todos os presentes, Senhor. Sem mérito algum, o Senhor nos chamou, a tua misericórdia se derramou sobre a nossa vida. O Senhor não se importou com a nossa condição, pelo contrário, o Senhor nos ama, nos abraça, nos acolhe, nos alcança e nos supre, nos ama. Que este amor seja transbordante em cada vida nesta manhã, e que não só os lábios, os corações se abram e se rendam em uma perfeita adoração ao teu nome, porque só tu, Senhor Jesus, és digno. Nome que é sobre todo nome, nome que deve ser adorado, exaltado e honrado. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Nós somos gratos, gratos, gratos por tudo, porque tu és o nosso Deus, porque tu nos permite estarmos aqui nesta manhã maravilhosa. Vem, doce Espírito, venha, venha e tem liberdade em nosso meio. A nossa oferta é para ti nesta manhã, Senhor. Aceita a nossa gratidão. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Essa manhã nós ouvimos exatamente isso. Nós ouvimos o salmista convidando o povo a adorar, convidando o povo a adorar. E eu quero te convocar a fazer algo essa manhã. Eu quero que você abra o seu coração, que você esteja livre. E eu quero te convidar a estarmos convidando a pessoa do Espírito Santo de Deus nessa manhã para se mover, para estar nesse local, sabendo que Ele já está, mas eu quero que você diga isso, que você tenha esse sentimento, que você tenha esse entendimento, e creia que Ele está neste lugar. Convide o Espírito de Deus esta manhã, para estar aí pertinho de você, para que você possa senti-lo. É algo palpável, é algo real, real. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te convidamos, Espírito de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, diga assim, diga assim. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É a nossa vida, é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós te adoramos, te queremos esta manhã. Nós te desejamos, Senhor. Não há nada, não há nada, Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provo
vergonha disso. Tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Todas as vezes que eu ouço esse hino, eu me lembro de uma vez em que eu estava em um local e o lugar de se tomar banho, o chuveiro, ele era diferente dos nossos. Ele tinha tipo uma base. E eu lembro que em um dos dias, enquanto eu tomava banho e eu cantava essa canção, eu lembro que esse local em que eu estava de tomar banho, ele começou a inundar, ele começou a encher. E ele não era muito alto.
E aquilo foi me dando um desespero, porque aquilo começou a encher, e aquilo começou a encher. E eu não sabia o que fazer, e eu fiquei com medo de começar a vazar aquilo e inundar o banheiro todo. E enquanto eu estava ali, o Espírito Santo, ele começou a falar comigo. E eu comecei a entender que quando nós pedimos pelo Espírito de Deus para que Ele venha sobre as nossas vidas, para que Ele nos inunde, é algo que nós não temos controle. Ele vem e Ele simplesmente vai nos enchendo, e você não tem controle algum sobre aquilo. Talvez você fique desesperado, talvez você fique alegre, eu não sei. Mas quando nós pedimos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos ouve. Então, se o seu desejo é de sentir a presença do Espírito Santo, é de ter Ele inundando a sua vida, inundando este lugar, Ele pode fazer isso, Ele é poderoso para fazer isso. Deixe Ele te inundar nessa manhã. Deixe Ele te encher de forma que você não tenha nenhum controle sobre isso, para que isso transborde e alcance outras pessoas, que não fique só em você, que você não tente conter isso, não. Que você se renda completamente para o agir dEle na sua vida nessa manhã. Abra o seu coração, louve a esse Deus. Como o salmista disse, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós louvamos nessa manhã. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Tu és o único digno de toda honra e de toda glória, Pai. Recebe, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Diga isso. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Se você crê, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Você pode dizer Deus de assim? promessas, caminho no Bem deserto, forte, declare esta manhã. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Reconheça o Senhor esta manhã, reconheça. Deus de milagres, Reconheça essa grandeza, essa majestade, reconheça o Senhor. É tempo de nós reconhecermos quem Ele é. Ele é esse. Reconheça o Senhor esta manhã, declare assim, declare, declare. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Eu me rasgo por
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tal fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de nossa oração nessa manhã, Pai,
é que esse seja o templo cheio da Tua glória, cheio da Tua presença, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor toque as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui disponíveis. Enche-nos, transborda-nos, inunda-nos, Pai, com a presença do Teu doce Espírito. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus e em Ti nós colocamos a nossa confiança, Pai. Tenha liberdade para agir em nosso meio, Pai. Tenha liberdade, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. A partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz e emocionado. Aleluias. Atos, capítulo de número 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Senhor, nós te damos graças, Senhor, com nosso espírito alegre, com nosso coração, Senhor, como bem foi dito nessa noite, transbordante, Senhor. Ó Deus, porque nós conseguimos sentir a Tua presença, Pai. Porque é como se a paz que o mundo, Senhor, Ele não dá, que o mundo não tem, Senhor, ela repousasse nos nossos corações. E isso aquieta, Senhor, a nossa alma. Isso, Senhor, restaura, Senhor, as forças do nosso espírito, ó Deus amado e santo. É como se as janelas, Senhor, que outrora estavam fechadas, Senhor, elas se abrissem, Senhor, e assim nós conseguimos ver e enxergar a grandeza do Senhor, o Teu amor e sentir a Tua graça. Que o Teu Espírito continue conosco, ó Deus amado e santo. Fale, Senhor, a cada coração.
para o louvor e a glória do teu santo e eterno nome. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já vivi dias difíceis, se assim eu posso dizer. E eu acredito também que você já tenha vivido muitos dias difíceis. E se você me perguntar, qual foi o dia mais difícil que você viveu? Qual foi a experiência mais terrível que você já passou? Qual foi o momento que você mais se assustou e pensou e refletiu sobre que a sua vida havia tomado um rumo que talvez não teria mais volta? Eu lhe responderia, foi um dia em que eu estava num carro e já havia tomado algumas decisões erradas, feito algumas escolhas equivocadas. E nesse carro eu estava sozinho e literalmente, eu senti como se o Espírito Santo de Deus, ele tivesse saído da minha vida, ele tivesse se retirado da minha vida. Foi uma sensação assustadora. Eu olhei para um lado, eu olhei para um outro para ver se era algum vento que estava vindo, que era alguma coisa, mas os vidros do carro estavam fechados. E a sensação foi uma sensação de quando, não sei se vocês já passaram por isso, quando está num lugar público, em meio a uma multidão, e você está com os seus pais, de repente você olha para o lado, e aí você olha para cima, e quando você vê, não é o seu pai que está lá do seu lado. E você se sente perdido, você se sente sem direção, você se sente vulnerável, frágil. Você se sente como se estivesse em uma situação que foi o mesmo sentimento que entrou no meu coração. De olhar para o lado, de repente, de uma hora para outra. É como se os meus pais ou o meu pai, ele não estivesse mais do meu lado. E do meu lado só via pessoas estranhas. E nesse momento entrou dentro de mim um desespero. E eu pensei, será que eu vou ter que conviver com isso o resto da minha vida? Será que eu vou conseguir voltar a ter essa comunhão? Será que o Espírito Santo de Deus, será que Jesus, será que Ele vai me devolver isso? Será que é possível que isso volte no meu coração? E depois desse evento, ocorreram outros eventos, muito semelhantes a esse. Era como se a minha casa agora estivesse aberta, era como se os muros estivessem derrubados, é como se quem quisesse entrar não precisaria fazer esforço algum, porque a casa, ela estava vazia. E dentro dessa experiência que eu vivi, e não falo isso é difícil falar sobre isso, eu pude ver a importância, a relevância, eu pude sentir na pele a importância e a relevância do que é ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Alguns dizem que
somente a ausência de algo, somente quando você perde, você consegue mensurar o valor desse algo. Quando nós convivemos e temos sempre, quando nós usufruímos, quando nós muitas vezes nem nos damos conta de tudo aquilo que está à nossa volta, de tudo aquilo que está acontecendo, nós não conseguimos mensurar o valor dessa pessoa, nós não conseguimos mensurar o valor das coisas, o valor daquilo que nós estamos, dentro do contexto que nós estamos inseridos. Veja bem essa experiência social maluca que nós estamos vivendo. Nós só conseguimos mensurar o valor de que é estar em comunhão, o que é estar na igreja, o que é poder dar um abraço, quando nós perdemos, quando nós fomos proibidos ou orientados a não fazê-lo. Mas quem diria que o abraço era tão importante? Quem diria que se reunir no número que nós estamos reunidos hoje na igreja, faria tanta diferença assim? A ausência das coisas, ela mensura, ela consegue de alguma forma medir ou dar um parâmetro da importância delas. Um exemplo claro são, muitas vezes, os casamentos, os relacionamentos, quando eles entram em crise e alguém decide ir embora. Meu pai mesmo passou por isso e ele dividia isso comigo. Ele falava, só agora eu vejo quanto eu não vou achar uma mulher igual a sua mãe. Enquanto ela estava dentro, não conseguia perceber o valor. E por que eu estou falando sobre isso? E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso também porque os discípulos de Jesus, eles passaram por uma experiência também semelhante. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que Jesus ele foi morto, que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, e depois de ter ressuscitado, Jesus esteve, na verdade, por 40 dias entre os seus discípulos. E durante esses 40 dias que Jesus esteve com os seus discípulos, Jesus ensinava acerca do reino de Deus. Jesus participava das refeições, Jesus participava dos eventos, Jesus estava ali ensinando os seus discípulos. Mas antes disso acontecer, antes disso ocorrer, a Bíblia nos diz que todos os seus discípulos haviam passado por um momento de perda, por um momento onde eles estavam desestabilizados devido a todos os eventos que haviam ocorrido. Agora eles não sabiam mais o que fazer da vida. Agora eles não sabiam mais como retomar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi alterado, aquilo que foi afetado pelos eventos que sucederam ao seu mestre, pelos eventos que sucederam a Jesus. Embora Jesus houvesse alertado-os, embora Jesus tivesse dito a eles que era necessário que ele morresse, e também que era necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia, Jesus os alertou, Jesus falou. No entanto, quando os eventos ocorreram, parece que eles tinham esquecido, que eles não tinham guardado aquela palavra no coração, eles viam apenas o Jesus morto, o Jesus que havia sido crucificado, e tudo aquilo que eles haviam construído, eles viam aquele projeto fracassado. E durante esse período,
a Bíblia nos diz que os discípulos, eles também estavam meio que à mercê de tudo que estava acontecendo. Eles estavam meio que sem uma direção, sem um rumo, até que Jesus apareceu. E é interessante que quando Jesus apareceu para os discípulos, a primeira vez, ou as primeiras vezes que Jesus apareceu, a Bíblia nos diz que os discípulos não conseguiram reconhecê-lo. Porque Jesus, quando Jesus ele ressuscitou e ele ganhou um corpo transformado. A ressurreição de Jesus não foi igual à ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, todos conhecem Lázaro, sabem da história de Lázaro. Ele estava morto durante 4 dias, permaneceu ali, e depois Jesus o ressuscitou. Mas Lázaro, quando foi ressuscitado por Jesus, ele não ganhou um novo corpo. Lázaro, ele voltou com o mesmo corpo. Portanto, Lázaro estava à mercê da morte. Jesus, quando ressuscitou, ele ganhou um corpo transformado. Jesus, ele ganhou um corpo novo. Jesus, ele ganhou um corpo incorruptível. Ou seja, um corpo que não iria se decompor. Um corpo que não está dentro daquilo que nós conhecemos. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é muito importante nós entendermos de que a nossa esperança, que a nossa fé, que os fundamentos, que a essência, que aquilo que é a base de tudo que nós cremos, ela não está fundamentada, ela não foi construída, ela não foi alicerçada em coisas que são corruptíveis. Todo o Evangelho, toda a história da salvação, toda a narrativa bíblica, ela aponta para algo que não está dentro desse contexto em que nós vivemos, dentro desses valores que nós vivemos. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que a nossa fé, que nós estamos andando para um lugar que nós não conhecemos ainda, mas que, portanto, lá nós vamos ter uma experiência muito diferente da que nós estamos aqui. A Bíblia nos diz que aqui o homem pode viver no máximo 70, 80 anos e o resto é enfado. Mas a nossa esperança é a mesma esperança que Jesus ele teve, que Jesus apontou, que Jesus ele deu o exemplo, que Jesus ele concretizou. Jesus está falando assim quando Jesus ressuscita com um corpo que é um corpo incorruptível. Isso vai acontecer com vocês. Eu sei que esse é o tipo de mensagem, eu sei que esse é o tipo de exposição bíblica que muitas vezes soa um pouquinho diferente nos nossos ouvidos. Porque é muito fácil, quando nós nos reunimos e nós falamos de coisas que não precisa necessariamente de fé para você entender ou para você aceitar. Se eu chegar aqui e falar, olha, Jesus nos ensinou a amar uns aos outros e ajudar o próximo. Se tiver uma pessoa que não crê em Deus, que não tem o mínimo de fé, ele vai falar, é isso mesmo, beleza.
Agora, quando chega ao ponto, e eu chego para vocês um domingo de manhã numa igreja evangélica protestante cristã, e falo para a gente, e a gente reflete sobre que um dia, a nossa real esperança, o fundamento da nossa fé, é que um dia nós iremos morrer, mas iremos logo em seguida ressuscitar e ganharemos um corpo incorruptível para estar ao lado de Jesus, para estar ao lado do Pai por toda a eternidade. Isso carece de fé. Isso carece de que você reflita e que você pense, mas que loucura é essa? Paulo, escrevendo, ele escreve assim: miserável é o homem que espera de Deus só nessa vida. Lá em Coríntios, no capítulo 15, Paulo ele escreve que miserável é o homem que espera de Deus só nessa vida. Lá no capítulo 15 também, Paulo ele escreve assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. O que eu estou dizendo nessa noite, ou nesse dia, é que Jesus, antes de enviar o seu Santo Espírito, Jesus ele apresenta aos seus discípulos ressuscitado ou ressurreto, e essa apresentação comunica aos seus discípulos uma mensagem, uma esperança, a maior de todas as esperanças, de que um dia também nós iremos passar por esse mesmo processo. Paulo ele vai além, irmãos. Paulo ele diz assim, que se nós não tivéssemos essa certeza, ele diz que seria em vão tudo aquilo que ele fez. Paulo ele diz, olha, se eu não cresse que um dia eu me ressuscitaria assim como Cristo ressuscitou, a minha fé, a vossa fé, a nossa fé seria uma fé vã. Seria melhor eu voltar para minha casa, eu sentar no meu sofá, eu ligar a minha TV, eu comer e beber. Porque não teria sentido algum a vida. Porque não teria sentido algum tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos. Isso é fundamento, isso é essência. E por que eu estou falando isso? Isso pode soar estranho aos nossos ouvidos. Mas isso também pode produzir esperança no seu coração. Eu sei que a vida de muitos aqui pode estar uma vida boa, uma vida regalada, uma vida que está vivendo bons dias. E é muito difícil a gente pensar nisso. Mas eu sei também que outros podem estar vivendo dias difíceis e que talvez a vida não faça sentido algum e que talvez tenha pensado, será que é isso? Só isso? Não, não é só isso. Existe uma esperança maior. Existe uma bênção maior. E a nossa bênção maior, como foi falado aqui no início do culto, é a esperança da salvação. É a esperança de nos encontrarmos com Ele. É a esperança de sermos libertos desse corpo, de sermos libertos dessas tendências, de sermos libertos desse sofrimento de uma vez por todas. E de nos encontrarmos com Ele na glória. E Jesus ele apresenta dessa forma e dizendo aos discípulos, vai acontecer isso com vocês também.
Aí você fala, Dinei, mas isso é lá para o futuro, isso é distante. Isso vai demorar de me alcançar, isso é teoria, como que isso vai me atingir, como que isso acontece na minha vida? Paulo, ele escreve também, ele diz, fala, não, isso já aconteceu. Em parte já aconteceu com todos nós aqui. O dia que você aceitou Jesus, a Bíblia nos diz, se nós fomos batizados na morte dele, também ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. Então essa esperança, ela tem que estar dentro do nosso coração. Essa esperança, ela tem que estar firme, ela tem que ocupar um espaço grande dentro do nosso coração. E Jesus, quando ele ressuscita e ele apresenta para os seus discípulos, embora o corpo dele fosse um corpo transformado, fosse um corpo incorruptível, fosse um corpo glorificado, a Bíblia nos diz que ele apareceu e nas suas mãos ainda existia os furos. Do seu lado ainda existia a marca. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que embora nós estamos passando por essa experiência, por esse processo, isso não quer dizer que esse processo de nascer de novo, de nascer em Cristo, de estar em Cristo, isso vai apagar, isso vai deletar as marcas que a gente carrega na vida. Talvez você fale assim, mas Dinei, eu já passei por o processo, eu já ressuscitei com Cristo, eu acredito em Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu já me batizei, mas parece que não mudou nada, porque quando eu olho para a minha vida, eu enxergo a minha trajetória, todas as marcas. Essa não é a promessa, as marcas elas vão ficar. As dores, as decepções, as frustrações, elas ficam, elas permanecem, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nesse primeiro momento vai ficar, até chegar a hora de nós nos encontrarmos com Ele em toda a sua totalidade, na plenitude da glória. E aí então, nós seremos livres de tudo isso. E Jesus, quando estava com seus discípulos ensinando sobre o reino e de forma indireta, mostrando toda essa esperança para eles, Jesus também, deu uma orientação aos seus discípulos. Jesus disse, olha, é para vocês ficarem, permanecer, não sair de Jerusalém. Porque quando vocês estiverem em Jerusalém, quando vocês estiverem reunidos em Jerusalém, eu vou enviar sobre a vida de vocês o meu Espírito. E quando Jesus ele divide isso com os discípulos, ele fala isso, em outra ocasião, nesse mesmo período, a Bíblia nos diz que um dos seus discípulos pergunta para Jesus, fala, Jesus, ok, eu entendi tudo o que está acontecendo, mas eu queria saber uma coisa, quando que o Senhor vai restaurar a Israel? Quando que o Senhor vai nos libertar do jugo de Roma? Quando que o Senhor vai restaurar tudo isso? E Jesus ele responde para os seus discípulos, ele fala, olha, não vos cabe saber a hora e nem o tempo. Não se preocupe com isso. Você que está com a Bíblia aberta, abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 6. Diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E lhes respondeu,
Não lhes compete saber o tempo, os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Os discípulos perguntam quando que ia acontecer a restauração de Israel. E Jesus ele está falando, olha, não importa. Isso não é importante, você está olhando ainda para o lado errado. O importante de tudo é que quando vocês estiverem reunidos lá, e quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, quando o Espírito Santo ele vier sobre você, isso já não vai mais importar. O tempo quando Israel vai ser liberto, isso já não importa mais. Porque quando você experimentar, quando você tiver essa experiência de sentir o Espírito Santo de Deus, como a Lila falou, inundando a sua vida, te preenchendo, transbordando sobre você, tem um monte de coisas que antes fazia a gente entrar em crise, que antes fazia a gente ficar pensando mas agora já não faz sentido nenhum. Porque o Espírito Santo de Deus, ele completa as nossas vidas. Porque a experiência de você receber o Espírito Santo, a experiência de você ser tocado, de você ser inundado por Ele, isso muda totalmente a forma que você enxerga o mundo, a forma como que você se relaciona com esse mundo, a forma como que você enxerga as coisas, porque você sabe que existe um Deus que está habitando dentro de você e ministrando ao seu coração, o Paracleto, aquele que está ao lado, o cuidador, o ajudador que Jesus enviou. Então, muitas questões que os discípulos ainda nutriam no coração, Jesus falou assim, só quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, aí essas perguntas, essas indagações, esses questionamentos, eles vão perder a força. E aí você já não vai querer mais, você não precisará mais dessas respostas. Coloque-se de pé, estou de olho no horário ali. É até às 11, né, pastora? Por gentileza. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, só para você entender um pouquinho, para reforçar essa ideia, que existia uma jovem, e certa feita essa jovem, ela recebeu a visita de seres angelicais, de anjos, arcanjos na verdade. E esse mensageiro de Deus chegou para ela e disse assim, você é agraciada entre as mulheres. O Senhor te escolheu. E o Senhor, Ele te escolheu para que você seja mãe do Salvador. Você vai dar luz a um filho. Você vai ensinar esse menino. E aquela adolescente desesperada, assustada com tudo aquilo, ela pergunta para aquele mensageiro de Deus, quando que vai acontecer isso? Como que vai acontecer isso? Como que pode isso acontecer? Onde vai ser construído isso? E aquele ser angelical responde para ela, o poder de Deus virá sobre ti. Como que vai acontecer isso? O meu convite aqui essa noite, essa manhã, é muito simples. E ao mesmo tempo, é um convite muito sério.
Quero te convidar nessa manhã a você verdadeiramente refletir sobre o seu relacionamento com o mundo, com essa vida, o seu apego e aquilo que a Bíblia aponta, a direção que a Bíblia aponta. Será que nós estamos olhando para a mesma direção que Jesus está apontando? Será que se Jesus estava apontando para cá e falando, filho, olha, é para lá que você tem que enxergar? São essas coisas que vão fazer diferença na sua vida. Não é o quantos cursos e diplomas você tem. Não é quanto sucesso você pode ter. Não é como você consegue ser uma pessoa influente. Não. O que Jesus está apontando, ele falou assim, olha para aquele lado. Você quer viver uma experiência diferente. Você quer viver uma vida diferente. Primeira coisa, lembre-se que aqui é uma passagem, que você é forasteiro, que você é peregrino. Em segundo, lembre-se que nós só conseguiremos viver dentro desse reino que Jesus estava ensinando, se nós estivermos um relacionamento com o Espírito Santo. Senão a gente vai estar tapando o sol com a peneira. É possível. Eu não queria pregar essa mensagem, irmãos. De verdade. Eu não queria falar sobre isso, preferia falar sobre tantas outras coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele ministrou isso no meu coração e falava, aponta para lá. Já que nós estamos simbolicamente começando de novo, vamos começar pelos fundamentos. Vamos começar por aquilo que... Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós temos um caminho a seguir. Nós temos uma esperança. E ela parece meio desconexa desse mundo, desse filosofia de vida, da cultura da nossa época. É loucura. Mas isso é o que Jesus fala. E quando Jesus fala, meus irmãos, isso é cura para a nossa alma. Isso é remédio, é vida, é restauração. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou dar a luz? Como que Jesus, ele vai habitar dentro de mim? Essa foi a pergunta de Maria. Como que ele vai habitar dentro de mim? Eu sou virgem, eu não tenho condição nenhuma. O Espírito Santo de Deus virá sobre ti. Como que Jesus habita sobre a sua vida, sobre a minha vida? E aí você fala, eu não tenho condição, Dinei. O Espírito Santo de Deus, ele virá. Ele virá. Ele virá sobre a sua vida. E quando ele vir, e quando ele vier sobre a sua, sobre as nossas vidas, e aí nós já não faremos mais pergunta alguma. Quando nós estamos na presença dele, quando nós estamos sentindo a graça dele, ao invés de se sentir vulnerável, ao invés de se sentir fraco, ao invés de se sentir perdido, assim como eu me senti quando eu me perdi naquele dia, assim como o medo invadiu o meu coração, quando o Espírito Santo de Deus, ele se retirou de dentro de mim, pois assim que eu senti,
a esse sentimento, a essas emoções, elas dão lugar a outros sentimentos e a outras emoções de aceitação, de segurança. É uma fé inabalável, uma esperança inabalável. Senhor, te dou graças, Pai, nessa noite, nesse dia. Te dou graças, Senhor, porque essa é a nossa real esperança, Pai. Porque foi para isso, Senhor, que o Senhor tem nos chamado. Para nós entendermos que a nossa vida aqui, ó Deus, é um piscar de olhos. E por mais que tenhamos dias felizes e dias de alegria, Senhor, mas se nós olharmos para o lado, é muito fácil enxergar o mundo caído, o efeito, Senhor, do pecado, do mal, Senhor, sobre a vida das pessoas. E isso afeta, Senhor, os nossos corações. Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito nessa noite, que o Senhor possa, Senhor, através da atuação, Senhor, do Teu Espírito, assim como o Senhor falou que o Senhor iria para o Pai, que o Senhor enviaria o Consolador, portanto, se o Senhor não fosse, Ele não viria. Mas o Senhor morreu e ressuscitou e foi, e nos enviou o Consolador sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, e é Ele quem nos conduz em todas as coisas. Senhor, que através da virtude, que através, Senhor, da manifestação do teu Espírito nessa manhã, Senhor, cadeias, Senhor, verdadeiramente caiam por terra, Senhor. Fortaleza, Senhor, construída, Senhor, que não nos permite enxergar, que nos mantém presos, que elas sejam derribadas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que essa nova jornada, Senhor, seja marcada pela esperança eterna e pela graça, Senhor, que nós encontramos na Tua presença e na virtude do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, ó Pai. Por tudo quanto o Senhor falou aos nossos corações, isso é muito importante, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem trazido da Tua verdade, da Tua palavra, para que possamos nos alimentar e nos fortalecer em Ti, Jesus. Senhor, que essa manhã tenha sido especial para cada um de nós, ó Pai. Esse é o nosso sentimento. Amém? Meus irmãos, esse instante é o momento ao qual nós vamos ofertar. Eu quero te convidar, a você que trouxe a sua oferta, não deixe de contribuir. É algo muito especial. Isso é o que vai fazer com que a igreja continue. Traga a sua oferta. Enquanto nós continuamos a adorar, você traz a sua oferta e nós vamos orar por ela e nós vamos encerrar. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Que nós possamos crer que o Espírito de Deus está em nosso meio. Ele tem se movido entre nós. Ele tem cuidado de nós e tem nos mantido em pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, glorificamos e exaltamos o Senhor por esta manhã, por cada vida aqui presente, pela nossa família, pelo privilégio, Senhor, de ter sido agraciado com o Teu Espírito, Jesus. Teu Espírito que tem habitado em nós e tem, Senhor, feito, Senhor, com que nós possamos caminhar. Como nós ouvimos esta manhã, Senhor, é um tempo de recomeço, Senhor. Então, nos dá, Senhor, novamente esta direção. Nos coloca, Senhor, a olharmos para esta direção, Senhor, porque Tu és o caminho, Senhor. E assim nós conseguiremos chegar ao destino. O destino é o Senhor. Então, Senhor, endireita-nos, ó Deus, e faz com que nós tenhamos essa, Senhor, verdade dentro de nós, esse sentimento. O Teu Espírito nos conduzindo, este privilégio, esta graça, Senhor, que o Senhor manifestou sobre nós. Assim nós Te agradecemos e bendizemos, em o nome de Jesus, amém. Erga suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e sempre sobre cada um de nós. E juntos nós dizemos, amém. Deus os abençoe. Segunda, culto de oração. Quinta-feira, estudo. E vamos servir a Deus. Amém?